Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais este dia, buscando refletir, começar esse novo dia com reflexões que sejam proveitosas para todos nós. Hoje, então, vamos dar continuidade às nossas reflexões em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, um pequeno manual para envelhecer com alegria, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e hoje nós vamos falar da segunda parte, cuidar do corpo que habitamos e da mente que nos guia. Bem, nessa segunda parte, a doutora Ana Cláudia já começa o capítulo nos convidando, né, que antes de nós embarcarmos para essa viagem rumo ao deserto, né, que é essa metáfora, essa analogia que ela faz ao envelhecimento, ela diz o seguinte, que é bom que nós estejamos conscientes de alguns pontos. Primeiro, é que nós viveremos mais, porém não há como isso acontecer sem que a gente envelheça. Envelhecer traz, sim, perdas funcionais e favorece o surgimento de 3 grandes grupos de doenças que tornarão essa fase da nossa vida ainda mais desafiadora. As doenças cardiovasculares, o câncer e as demências. Esses males poderão acontecer e poderão nos fazer, né, poderão fazer com que nós nos tornemos pessoas dependentes por períodos que podem durar alguns anos. Se tivermos a chance de fazer parte da população mais idosa do Brasil, enfrentaremos outros obstáculos além daqueles físicos e mentais, como um sistema de saúde que muitas vezes é carente de recursos e o despreparo dos profissionais da área para tratar com as moléstias dos idosos. E aí alguns podem se deparar com essa parte aqui do livro e falar assim, caramba, mas para que isso, né? Para que esse retrato tão drástico do envelhecimento? Por que começar isso? Justamente porque, para aqueles que já estão passando, né, por essa etapa da vida e já estão passando pelas, né, consequências de suas escolhas ao longo da existência, na verdade, o que precisa ser feito é tentar passar por essa etapa da vida de forma o mais lúcida e o mais equilibrada possível. Entretanto, para aqueles que ainda não alcançaram esse deserto existencial, há alguns mecanismos, algumas ferramentas, algumas estratégias que podem ser adotadas para ajudar a amenizar um pouco esse período da vida, né? Então, a pergunta que vai nortear esse capítulo é como que nós podemos fazer do nosso corpo um lugar habitável até o último dia de nossas vidas. E aí, a primeira parte trata justamente da vigilância em relação àquilo que a gente traz no prato. A gente precisa começar cuidando mais da nossa alimentação. Hipócrates ensinou isso na raiz da medicina. Ele dizia assim, façamos do alimento a nossa medicina, da medicina o nosso alimento. A boa saúde, ela só vai ser alcançada em um organismo que se propõe ali a enfrentar o desafio de curar-se, porque não é fácil reconstruir tecidos. Quando a gente come mal, exagerando nos alimentos processados, nas carnes gordurosas e nos açúcares refinados, a gente acaba oferecendo ao nosso corpo uma matéria-prima de péssima qualidade. E é com esse material que esse corpo tem que se virar para recompor os tecidos que lesionam o corpo inteiro com esses nossos maus hábitos. E aí tem gente que diz assim, mas é tão ruim comer, né, arroz integral, é tão melhor comer o material, né, o alimento processado. E aí tudo bem, né? Mas é preciso que as pessoas, de um modo geral, elas tenham consciência de que tudo tem consequência, né? Quando a gente chega a uma etapa da vida em que o nosso corpo nos chama a atenção a esses erros que nós cometemos, os erros e abusos que nós cometemos ao longo
da nossa existência. Então, quando a gente não se compromete com a nossa alimentação, a gente acaba encontrando, né, problemas na frente. E aí sempre vai ter aquele que diz assim, mas eu conheço um fulano que ele bebia, fumava, só comia besteira, tinha péssimos hábitos e viveu 100 anos. Né? O meu marido costuma dizer assim, nossa, eu tenho um tio que viveu 100 anos, só foi ter problema de saúde com 90 e poucos anos, ele comia torresmo todo dia. Tudo bem, né? São aqueles casos que a doutora Ana Cláudia diz assim, esses são feitos de tungstênio, né? Não são de carne e osso, são raros. Acontece, mas são raros. A maior parte de nós precisa realmente dessa boa alimentação. E, aliado a isso, a gente precisa da atividade física. O nosso corpo foi feito para movimento. E quando eu falo isso, eu falo assim, o ouvido mais próximo é o meu. Porque eu mesmo sou uma daquelas que falam assim, se tiver que escolher entre um bom livro e 1 hora na academia, eu vou preferir um bom livro. Mas nosso corpo precisa. Ele precisa de movimento. A gente não tem esse corpo, não foi feito para ficar parado, né? Então, quando a gente chega, né, à vida, né, a esse deserto, a essa parte da vida, né? Eu agora na meia idade eu já estou sentindo isso, né? A necessidade, né, desse movimento. Então, quando a gente chega numa determinada idade com as articulações rígidas, o coração incapaz de cumprir a sua função e um fígado que não tolera remédios mais potentes, o processo de cura de qualquer doença é muito mais trabalhoso. Exercício físico é absolutamente imprescindível para quem se propõe a envelhecer bem. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu não consigo ser igual esse pessoal de rede social que posta lá, tá pago e está na academia carregando aqueles pesos. Mas faz uma caminhada, uma hidroginástica. O importante é manter-se em atividade, né? Faça aquilo que te dê prazer, uma dança, algo que te dê alegria, te dê bem-estar e permita ao seu corpo mobilidade, né? Então, a verdade é que a gente precisa, sim, controlar a alimentação, trazer a prática da atividade física para o nosso dia a dia. Tem gente que chega para a doutora Ana Cláudia e diz assim, doutora, mas quer dizer então que se eu fizer exercício físico e eu comer direito, eu não vou ficar doente? E aí a resposta dela é, a gente precisa fazer o que tem que ser feito pelo motivo certo. E o motivo certo é viver bem dentro do nosso corpo até o último instante possível. Né? Então, é isso. Ela diz até da experiência de, no consultório, receber alguns pacientes que chegam lá com certa mágoa, dizendo assim, mas eu sempre, nunca bebi, nunca fumei, sempre me alimentei bem, agora estou aqui, né? Estou com câncer, tal. E aí ela diz assim, mas quantos anos você está tratando esse câncer? Né? Aí, às vezes, é assim, uma situação clínica em que a pessoa já está ali 3, 4, 5 anos e o corpo respondendo bem aos tratamentos e tudo, como reflexo daquela boa alimentação, daquele bom condicionamento físico que a pessoa adquiriu ao longo dos anos, né? Então, a verdade é que muitos acabam tendo uma sobrevida maior e melhor graças à qualidade de vida que tiveram até aquele momento. O que valeu para cada um deles uma espécie de poupança de saúde para aqueles dias em que o corpo físico já entra em desgaste e que a saúde começa a faltar. As doenças, elas vão aparecer para todos, inclusive para as pessoas que se cuidam. Doença não é castigo, não é para despertar mágoa, e não anula o fato de que fazer o melhor para o nosso corpo é a conduta certa. Nós não cuidamos do nosso corpo para viver eternamente, porque ninguém vai viver eternamente. Não fazemos, né, para garantir a saúde, porque todos nós sabemos que nós poderemos adoecer. É a mesma coisa de dizer que a pessoa vai fazer o bem para se dar bem. Né? Se há segundas intenções em qualquer atitude, perde-se o mérito de fazer direito. Quando nós estamos comprometidos com a boa alimentação, com a atividade física constante e adequada, nós temos condições de superar ou, no mínimo, de combater o bom combate.
qualquer doença que possa nos visitar ao longo da vida. Então, nós precisamos, sim, respeitar o nosso corpo e trazer, né, consciência para os nossos hábitos alimentares, aprimorando, cuidando melhor e buscando atividade física. Agora, nós sabemos que também aquilo que a gente come está muito associado também com o desenvolvimento de algumas doenças. Então, por exemplo, a alimentação muito gordurosa e tudo está muito associado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Que a gente percebe que tem crescido o número de óbitos por doenças cardiovasculares no nosso país. Mas a gente percebe também que, além de doenças cardiovasculares, de câncer, há uma outra questão, um outro condicionante que pode acometer a população idosa, que é justamente as demências. E quando a gente pensa, né, na questão das demências como um todo, elas nos trazem uma certa inquietude. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente pensa nesse processo, a gente pensa num processo que está muito associado a desconectar o indivíduo com a realidade. Então, é muito importante a gente falar e refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente vai perceber que mesmo que o corpo permaneça relativamente são, é possível que, ao atingir determinada faixa etária, a nossa mente se veja tomada por moléstias cognitivas. Demência, né, é esse termo que é utilizado pela doutora Ana Cláudia aqui, é o nome que se dá a uma síndrome causada por várias doenças de curso lento e progressivo, que comprometem a memória, o pensamento, o raciocínio, a orientação, a compreensão, a capacidade de aprendizagem, a linguagem, o julgamento, o comportamento e a capacidade de executar atividades cotidianas. Dependendo, né, da causa, o tempo entre o diagnóstico da demência e a fase de maior fragilidade pode se estender de 2 até mais de 10 anos, né? Acomete principalmente as pessoas idosas, mas estima-se algo em torno de 2 a 10%. Estima-se que de 2 a 10% dos casos aconteçam com pessoas até antes dos 65 anos. Após essa idade, a prevalência, né, dobra a cada 5 anos. Hoje, nós podemos afirmar que a demência é uma das principais causas de dependência e incapacidade na velhice. Segundo o relato da World Alzheimer de 2016, é possível que em 2050 nós cheguemos a cerca de 131,5 milhões de pessoas no mundo acometidas por Alzheimer, talvez a mais conhecida doença cognitiva. A cada ano, quase 10 milhões de indivíduos recebem esse diagnóstico, 1 a cada 3 segundos. O Alzheimer não tem cura, e o maior fator de risco é realmente a idade avançada. Se você quiser chegar aos 90 anos, saiba que a probabilidade de você desenvolver Alzheimer é como que jogar para o ímpar. Os riscos aumentam para quem tem história familiar. Se tiver ocorrido precocemente, as chances da doença se apresentar mais cedo são maiores para os demais familiares. O mais desafiador é que o Alzheimer nos tira a capacidade de decidir, que é esse dom valioso que todos nós, seres humanos, temos. E aí, a gente poderia ficar pensando assim, então o jeito é a gente esperar, e se a gente chegar lá, a gente ficar torcendo pelo para o ímpar, o resultado, e ver o que vai dar? E a resposta é não. É possível fortalecer o cérebro para a gente driblar essa doença. De tal modo que, mesmo que a gente venha a desenvolver Alzheimer, né, que os nossos neurônios, de certo modo, consigam, né, resolver o problema ou parte dele sem demandar grande esforço da nossa parte. Talvez sem que nem mesmo a gente perceba o que esteja acontecendo.
Quando se obtém sucesso nessa empreitada, o impacto da doença diminui bastante em nossas vidas. Talvez a gente ainda precise de uma agenda para administrar os nossos compromissos, talvez a gente precise reduzir a carga de responsabilidades, parar de dirigir, até para não colocar a vida do outro em risco, aceitar a companhia na hora de sair, para não ter risco daquelas inseguranças de onde estão, uma vez que a gente sabe que quando o Alzheimer se desenvolve, até mesmo aqueles lugares que a pessoa está muito acostumada aí, pode se representar assim, algo como uma ida ao Japão, né? Então, é uma experiência realmente assustadora, então, muitas vezes, né, vale a pena ter uma companhia. Agora, quando essas perdas começam a acontecer, né, essas falhas de memória, essas incapacidades todas, é provável que a doença já estivesse instalada no seu corpo há muito tempo, mas num cérebro bem treinado, bem desenvolvido, pode ser que ele estivesse dando conta de lidar com ela, até que chegou um estágio que não foi mais. Agora, qual é o segredo, então, para a gente fortalecer o cérebro e estar preparado para essa fase da vida? O segredo é aprender. A idade não pode ser desculpa, não pode nem deve ser desculpa. A gente tem condições de aprender em qualquer fase da vida. Aí tem gente que fala assim, mas eu faço tricô e crochê. Mas se você fez tricô e crochê ao longo da vida, o que você está aprendendo demais ali? A não ser que você faça um ponto novo, que você aprenda umas novas técnicas, aí sim, você vai estar aprendendo. Tem gente que fala assim, mas eu toco piano, legal. Mas se você sempre toca, né, música clássica, por exemplo, que tal aprender jazz? Que tal mudar um pouquinho isso? Porque se você ficar tocando sempre a mesma coisa, você não vai estar ativando as áreas cerebrais que são importantes, né? E aí a doutora Ana Cláudia nos traz uma observação bastante importante aqui nesse capítulo, que ela diz assim, o melhor recurso para a gente desenvolver conexões cerebrais é a música. Quando a gente aprende a tocar um instrumento musical, o nosso cérebro ele pratica uma outra linguagem associada à escuta. A música ela meio que ocupa uma região cerebral que o Alzheimer não alcança e pode se tornar a nossa conexão com o mundo caso tenhamos a doença. E aí ela se reporta uma experiência no hospice, que é um local de cuidados paliativos que ela atuou durante um certo tempo, e ela tinha uma paciente já em cuidados paliativos, e houve um momento em que ela achou que essa paciente ia falecer e ela chamou a família para que viesse. A paciente ela já estava num quadro senil há mais de um ano, e ela não se comunicava mais verbalmente. E naquele momento, ela observando ali, teve um momento em que ela percebeu que ela estava com a respiração boa, e apesar do silêncio, ela percebeu um olhar que respondia. Então, ela virou para a família e falou assim, ela está ligada, né? Porque às vezes aquele olhar se perdia e tudo se desconectava do mundo ao redor. Mas naquele momento ela percebeu, ela está ligada. E aí foi um momento em que os filhos tentaram ali, da forma que podiam, tentar estabelecer alguma conexão com a mãe. E ela falou assim, e tem alguma música que ela gostava e tal? E aí uma filha lembrou que tinha uma música de uma dupla sertaneja famosa, que ela gostava muito daquela música. E aí a doutora Ana Cláudia botou no YouTube, no celular, buscou a música e botou para tocar. E nisso todos os filhos em volta da mãe começaram a cantar aquela música. E para surpresa deles, a mãe que estava ali muda começou a cantar. Ela sabia de cor, verso por verso. Aquilo era surpresa para os filhos, mas não para a doutora Ana Cláudia, porque ela já sabia que essa área, né, ligada, vinculada à música, é uma área que o Alzheimer não alcança. E naquele movimento, né, aquela cena e tudo, aquela senhora conseguia ali sustentar o olhar dos filhos, presente no presente, cantando com uma voz boa e vigorosa. Os filhos se emocionaram muito cantando juntos. Um deles, né, pôs a mão sobre a dela, e aí o outro imitou, e aí todos os filhos foram lá e botaram a mão, era uma família numerosa,
E aí, houve um momento que a Ana Cláudia diz no livro que houve um momento ali que havia uma pilha de mãos sobre aquela senhora. Então, naquele momento, ela disse assim, que esta corrente nunca se rompa. 6 palavras, que esta corrente nunca se rompa. Ela estava ali. Ela faleceu passados alguns dias, mas ela deixou para os filhos aquela última canção, um olhar atento e esse pedido final, que aquela corrente ali entre os filhos não se rompesse. A música fez a conexão dela com aquele momento mágico. E isso está longe de ser o único benefício da música, né? A doutora Ana Cláudia recomenda, inclusive, que as pessoas busquem a prática em corais, por exemplo, que a gente frequente corais, que a gente busque cantar, que a gente busque se exercitar, né? Porque, além da questão cerebral, cantar protege o aparelho fonador. E algum dia, né, durante esse processo de envelhecimento, pode nos poupar da necessidade de uma sonda de alimentação que entra pelo nariz, ou de uma gastrostomia, que é a inserção, né, da mesma sonda por um orifício na altura do estômago. Isso porque as pessoas que exercitam a voz e a utilizam no canto conseguem manter a firmeza da musculatura da região da garganta quando o envelhecimento traz os perigosos engasgos. Aí tem gente que diz assim, doutora, eu não tenho talento para cantar. Aí ela diz, não venha com essa. Cantar é algo que se aprende. E até mesmo ela diz que vai aprender a cantar para seus pacientes. Outra coisa que ela também recomenda é a meditação. A gente fala assim, mas é tão difícil meditar, eu vou pensar em tanta coisa. Mas e se a gente soubesse que a meditação protege o nosso cérebro? Verdade. Tem gente que fala assim, eu não consigo, é chato, nunca fiz. Mas a doutora Ana Cláudia coloca assim, não deixe esse preconceito atrapalhar você. Procure um instrutor, baixe um aplicativo, acomode-se num canto silencioso da casa e apenas tente. Segundo alguns estudos muito sérios, pessoas que meditam meia hora por dia, no mínimo 5 vezes por semana, têm o córtex cerebral mais espesso. Isso aí é um jeito técnico da gente dizer o seguinte, são pessoas que têm os neurônios mais bombados. Sempre e nunca são advérbios que não cabem à medida que a gente envelhece. Se a gente nunca fez, faz agora. Se sempre fez de um jeito, passa a fazer diferente. É preciso fazer diferente. É preciso deixar esse cérebro estimulado para que a gente consiga envelhecer com qualidade. Além de todos os benefícios, aprender música, canto e meditar nos fará pessoas mais capazes de tomar decisões e nos tornarmos mais serenas emocionalmente. Isso vai ser muito importante na nossa trajetória do envelhecimento, quando a vida nos impõe perdas de todos os tipos. E diante dessas perdas, a gente precisa ser capaz também de abraçar a tristeza. A gente vive essa cultura, né, da necessidade de ser feliz. Mas a verdade é que nós somos reservatórios de emoções. E o psicólogo americano Paul Ekman, né, que é uma sumidade no estudo das emoções, ele já definiu 6 emoções como sendo básicas no ser humano. Seriam elas: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. Destas, a tristeza é a única que promove a conexão entre as pessoas. O bom envelhecimento, como nós sabemos, é interdependente e pede a construção de pontes entre os indivíduos. A tristeza é uma excelente engenheira. Se dentro de nós existir espaço para o amor, haverá também terreno para a tristeza. Nós já viemos de fábrica com uma espécie de chip que nos vincula às pessoas, realidades e sonhos. Quando nos entregamos de verdade a esses vínculos, e então, por algum motivo, né, nos desapegamos deles, aí surge a tristeza. Às vezes a gente pensa assim, mas eu posso escolher, né, o nosso grupo mesmo, né, eu escolho ser feliz. Essa é uma proposta que ela parte um pouco da nossa capacidade de, a cada dia, nos posicionarmos diante da vida de uma forma proativa, não.
Mas, na verdade, definir o que a gente vai sentir em relação aos acontecimentos da vida, né, não quer dizer que não haja espaço para que a gente se sinta triste, às vezes, diante de acontecimentos. Eu não vou ficar dando gargalhada porque tem uma pessoa que está morrendo de frio lá fora. Eu não vou dar gargalhada, não vou ficar feliz porque tem gente passando fome. Eu não vou ficar sendo alegre com a desigualdade social. Mas eu posso olhar para essas situações de uma forma lúcida e buscar recursos para atuar. E a tristeza, ela me dá essa força. É ela que vai, né, trabalhar esses sentimentos em mim para que eu possa buscar os recursos para solucionar isso. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente perde algo que é importante para nós. Esse mundo presumido que a gente tem, ele desmorona. E as ruínas, elas são preenchidas pela tristeza. No início pode ter revolta, uma raiva grande por algo que aconteceu, mas depois dessa raiva passar, vem a tristeza. E a tristeza nos acompanha até que a gente encontre o equilíbrio. Muitas vezes essa tristeza, ela vai estar ligada ao fato de que alguém que a gente ama deixou de existir fisicamente. Se essa pessoa não está mais entre nós, é como se, de alguma maneira, o nosso amor por essa pessoa perdesse o sentido. A verdade, porém, é que a tristeza nos leva para a essência desse afeto. Só sentirá tristeza quem amou. Às vezes a gente ama a pessoa errada, o projeto errado, o trabalho errado, a realidade errada, mas a gente ama. E quem experimenta amor, experimenta também a tristeza. A tristeza, ela revela toda a potência da nossa coragem. Para amar, é preciso ter coragem, porque o risco de perder está à espreita. Quando se ama, a entrega. E quando a entrega é completa, só o fato de termos vivido um tempo com a presença física daquela pessoa já é o bastante. O budismo ensina para a gente o desapego, né? Fala que as coisas são impermanentes. Mas, se a gente exercitar o desapego somente pelo medo de nos apegarmos, a gente nunca vai amar, porque a gente vai ficar sempre no raso da vida. A gente só pode desapegar daquilo que a gente se apegou de verdade. A verdade é que só viveu de verdade quem já ficou triste alguma vez na vida. E aí a doutora Ana Cláudia compartilha conosco nesse capítulo, né, um texto de Gibran Khalil Gibran, que num livro dele chamado Profeta, ele é indagado, né, ele tem um texto onde ele é indagado sobre o que é a tristeza. E aí ele faz uma definição desse sentimento que eu vou compartilhar aqui com vocês. E nesse texto diz assim: então uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, a vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça em que verteis vosso vinho a mesma que foi queimada no forno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossa alma, a própria madeira que foi entalhada a faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração e achareis o que vos deu a tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiveres tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constituiu o vosso deleite. Alguns dentre vós direis, a alegria é maior que a tristeza. E outros dizem, não, a tristeza é maior. Eu, porém, vos digo que são inseparáveis. Vêm sempre juntas. E quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, estáis suspensos como os pratos de uma balança entre vossa tristeza e vossa alegria. É somente quando estáis vazios que estáis em equilíbrio. Que linda, né?
Cada vez que a doutora Ana Cláudia relê esses versos, ela lembra que alegria e tristeza são parceiras. E é essa sensação mesmo que nós temos. Quanto maior o espaço que a tristeza cavar dentro de nós, maior espaço que a alegria vai poder ocupar. Por isso que a gente não deve nunca dizer não à tristeza. A tristeza ela nunca vai embora assim para sempre. Ela dá uma passeada nas redondezas e chega um ponto que ela fala assim, até breve, vamos nos encontrar de novo. Você é uma pessoa corajosa, você se entrega ao amor e você sabe que tem o risco da perda, né? Tristeza não é para amador, é para o forte. Então, a tristeza é uma emoção humana muito natural, que nos constrói como pessoas. É diferente, gente, de depressão, que é um conjunto de sintomas que ameaça a integridade do ser humano. Se houver desconfiança em algum momento que a sua tristeza está impedindo, né, você de reconstruir o sentido da sua vida, aí sim, deve-se procurar ajuda profissional. Mas, enquanto a sua tristeza é um caminho, uma etapa para uma alegria, isso faz parte da vida, é natural. Esses momentos, né, essa dialética da vida, ela é natural. E, por fim, né, a doutora Ana Cláudia vai terminar o capítulo falando sobre a necessidade que nós temos de aprender a dar trabalho. Porque por mais que a gente cuide do nosso corpo de uma forma muito zelosa, por mais limpa e nutritiva que seja a nossa alimentação, por mais que a gente cultive a saúde da mente e da alma, a gente vai precisar, no processo do envelhecimento, aprender a dar trabalho. Tem gente que diz assim, mas eu não quero incomodar ninguém quando eu ficar velho. Mas, lamento informar para vocês. Mas, de acordo com as estatísticas brasileiras, de cada 10 pessoas, 9 vão dar trabalho, sim. E uma vai ter uma morte inesperada. Ou seja, o único jeito da gente não dar trabalho é ter uma morte rápida e inesperada. Isso não se escolhe, não quando se tem consciência da dádiva de cada momento vivido. Então, a gente vai sim dar trabalho. Agora, como a gente vai dar esse trabalho, né? A gente precisa aprender a dar esse trabalho. Uma vez chegou um paciente para a doutora Ana Cláudia que disse assim, doutora Ana, eu procuro levar a vida de tal modo que quando eu morrer, as pessoas sintam saudade e não alívio. E ela diz que essa conversa marcou ela profundamente. E ela nos convida a fazer o seguinte exercício, que a gente possa se perguntar assim, o que as pessoas vão sentir quando eu morrer? Difícil isso, né? Será que vão sentir alívio porque a gente atormentava? Será que vão lembrar com saudade do tempo que cuidaram da gente, porque sabiam receber cuidados? E aí, ela diz, né? Ela compartilha de uma experiência com a sua mãe. Ela diz que a mãe dela a ensinou a dar trabalho. A mãe dela teve uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. A mesma doença neurológica daquele físico Stephen Hawking, cuja vida foi contada no filme premiado A Teoria de Tudo. A ela é uma doença rara, extremamente cruel. Ela vai podando a independência sem afetar a lucidez, de modo que o paciente assiste às próprias perdas com total consciência da deterioração física. Difícil sair a palavra, hein? E aí ela diz assim, há pessoas que diante da notícia ruim, por exemplo, um câncer, elas repetem a si mesmas, vou fazer quimioterapia, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas no caso do ELA, essa possibilidade ela não existe, porque ela é uma doença progressiva e incurável, não tem melhora a esperar. E ao longo do tempo, a mãe dela precisou de cuidados cada vez mais intensivos. Mas ela diz assim, minha mãe era uma delícia de cuidar. Se ela ia arrumar a mãe na cadeira para que ela ficasse mais confortável, ela dava um jeito de beijar o seu rosto quando ela se aproximava. A primeira colherada de comida, ela pegava a mão e beijava e agradecia, num sentimento ali pleno de gratidão, sentindo-se bem por receber aquele cuidado.
E aí ela diz que foi graças à mãe dela que ela soube receber cuidados quando ela, em uma ocasião, quebrou o pé. E ela escorregou no metrô, a caminho de uma visita a uma paciente, e em poucos segundos ela teve que sair para um hospital, operar o pé, passou assim um bom tempo com aquele pé imobilizado, sem poder levantar, sem poder cumprir suas atividades como um todo. E ela ficou semanas sem poder pôr o pé no chão. E ela precisou que uma pessoa cuidasse dela. E ela se permitiu ser cuidada, né? Ela não permitiu assim revolta, nada. Pelo contrário, ela procurou demonstrar gratidão à pessoa que estava cuidando dela. E ela vai terminar esse capítulo justamente falando que o processo de receber cuidados é um grande aprendizado, mas precisa ser parte da nossa existência. Inclusive porque, para que a gente possa aprender a perder algo que é visceralmente inerente à prática do envelhecimento, precisaremos antes saber receber. Pessoas que não sabem perder não aceitaram o amor que lhes foi oferecido. E quando abrem os olhos, pode ser tarde demais. Então, a lição que a gente tem que saber é que há momentos da vida que a gente vai dar. A gente vai acolher, a gente vai cuidar, mas tem momentos da vida que a gente precisa aceitar o amor. A gente precisa aceitar ser cuidado. A gente precisa aceitar que a gente precisa disso. É a vida e isso é troca, é movimento. A gente não pode permitir que o nosso orgulho não nos permita receber esse amor. E aí ela fecha o capítulo abrindo um parênteses. Ela diz assim: a gente vive numa cultura que fala assim, mas você tem que cuidar dos seus pais. Mas quando a gente vai nas casas de repouso, está cheio de idosos lá que raramente recebem visitas de seus filhos. E aí a gente fica se perguntando, será que é só negligência dos filhos? Será também, né, que esses indivíduos aceitam serem cuidados quando esses filhos estão lá? Ou eles só demonstram ingratidão, só demonstram problemas, chateação? A gente precisa refletir sobre isso, né? E aí ela coloca isso, né, que a gente nunca pode olhar uma situação por um único prisma, a gente não sabe das coisas que aconteceram há décadas atrás, mas faz parte desse processo de envelhecimento, que a gente aceite ser cuidado e ser amado. Muita paz para todos vocês. Espero vocês aqui amanhã para a gente continuar essa nossa viagem ao deserto, essas nossas reflexões. A gente precisa falar disso. Isso é importante para todos nós, porque é parte da vida. Que é alguma coisa mais importante que isso? Muita paz.